Fala galera, tudo bem? O duelo entre Bélgica e Dinamarca era um dos mais interessantes, projetava, né, ser um dos mais interessantes dessa fase de grupos, porque a Bélgica é a primeira do ranking da FIFA, porque a Bélgica é um dos trabalhos mais consolidados e reúne muita qualidade individual, embora tenha contado com desfalques nesse início de Euro, e porque do outro lado está uma das seleções de nível intermediário com melhor futebol, com um trabalho dos mais legais também, que é a Dinamarca. Então é claro que tem outros fatores que seriam levados em consideração para esse duelo, principalmente se a gente pensar o que aconteceu com o Eriksen na estreia. Então, qual seria a condição psicológica da Dinamarca depois do que foi aquele baque na estreia, que vai muito além da própria derrota para a Finlândia, que foi um resultado surpreendente também, mas em condições muito atípicas, né? Que não são condições tão normais para a gente trabalhar com uma análise mais lógica, depois de tudo que os jogadores passaram em campo, o drama que foi, o susto que foi, natural que não dê para tirar muito parâmetro do que tinha acontecido, embora naquele primeiro tempo a Dinamarca tivesse jogado bem e tivesse criado boas chances, inclusive poderia ter vencido a Finlândia. Acho até que o resultado mais normal era esse, não só pelo que se imaginava antes, mas também pelo que foi apresentado na primeira etapa. E o fato é que a Dinamarca agora fica com 2 derrotas após 2 jogos, sem ter jogado mal, e a Dinamarca é uma seleção que tem bola, que tem a qualidade, é claro que com Eriksen bem mais, porque é a principal referência técnica do time, mas mesmo sem ele, com alternativas e com bons destaques. E o início da Dinamarca diante da Bélgica reforça isso, né? Com variações, e aí a gente pode usar o campinho aqui para falar, porque acho que foi um jogo que teve de tudo um pouco e foi um dos melhores jogos até aqui da Euro, porque é um jogo que tem um primeiro tempo excelente da Dinamarca, com uma postura agressiva, até arriscada, mas de quem resolveu marcar de uma forma muito intensa, muito presente no campo de ataque, encaixar a marcação, anular algumas das saídas da Bélgica, e conseguiu, e superou, e dominou o centro do campo, e conseguiu jogar no campo de ataque, criou chances, fez 1-0, poderia até ter feito mais. No segundo tempo vem as mexidas do Roberto Martinez, que envolvem lado tático, ajustes, a batalha do centro do campo para quebrar alguns desses encaixes que eu citei, e a qualidade individual vindo do banco, e aí tem o enorme impacto do De Bruyne saindo do banco para desequilibrar com gol, com assistência, e a Bélgica vencendo de virada. E não que o jogo tenha acabado no 2-1 também, porque o jogo tem drama até o fim e tem detalhes táticos até o fim também, porque a Dinamarca ainda faria substituições como uma resposta do Kasper Hjulmand às mudanças do Roberto Martinez. Então acho que foi um jogo muito rico, um jogo muito legal. Além de ter sido um jogo excelente de assistir, acho que foi um jogo excelente do ponto de vista de análise mesmo, porque todos os componentes estão ali presentes. Então vamos falar usando o campinho aqui também para olhar um pouco dessas escalações, a postura inicial da Dinamarca também. A Bélgica sem surpresas, mantendo aí o seu 3-4-3, 3-4-2-1, que já é bastante habitual, ainda com os seus desfalques, né, sem jogadores 100%, então Eden Hazard, Kevin De Bruyne e Witsel começando no banco de reservas. O Castanho foi cortado depois da lesão na estreia, então o Munier, que tinha entrado bem na estreia, foi titular na ala pela direita, mas mantida a estrutura com as peças sem grandes surpresas também, embora claramente não seja o time completo da Bélgica. Do outro lado, sim, a começar pela ausência do Eriksen, a Dinamarca seria obrigada a mexer também na estrutura. E aí entra o lado do repertório. Eu gravei um vídeo há alguns meses aqui falando sobre a Dinamarca, justamente sobre como a Dinamarca tem sido um trabalho interessante de observar nas eliminatórias para a Copa do Mundo da UEFA na Europa, e como é um time que tem virtudes em diversas faixas do campo, jogadores acostumados e que jogam nas principais ligas europeias, inclusive. Então foi uma Dinamarca que teve mudanças, a começar por não ter o seu 10, essa figura do meia central de maior liberdade, capacidade de chegada, que é o Eriksen, mas mexendo também nas características e no desenho tático. Então o Jonas Wind, por exemplo, que foi titular na estreia, ficou fora. Ele é o 9 que não guarda a posição, que tem físico para ser o 9, mas que tende a retornar para abrir espaço para os pontas que entram em diagonais, Bright White e Juraj Poulsen, os dois titulares pelos lados do ataque da Dinamarca. Mas dessa vez a ideia do Hjulmand foi muito mais espelhar a Bélgica. Então a Bélgica vai sair jogando com seus 3 zagueiros, Denayer foi o zagueiro central, com Alderweireld de um lado, Vertonghen do outro. Então a Dinamarca começa com 3 homens de frente. Tudo muito espelhado. 3 homens de frente que vão bater de frente com os 3 zagueiros da Bélgica. Então na frente na Dinamarca. Damsgaard começando o jogo pelo lado esquerdo, fez uma boa partida. E Juraj Poulsen e Bright White completando esse trio de frente. Centro do campo da Bélgica, tem 2 volantes, Tielemans e Dendoncker. Centro do campo da Dinamarca, teve 2 jogadores também, Delaney e Højbjerg. O primeiro tempo do Højbjerg é excepcional. Para mim foi o cara da primeira etapa, e olha que a Dinamarca teve outros bons destaques, né? O Kjaer muito bem, Damsgaard muito bem, Meili muito bem, já tinha jogado bem na estreia também, o ala da Atalanta pelo lado esquerdo. Então a Dinamarca encaixou a saída de bola com os 3 zagueiros da Bélgica, encaixou os 2 volantes da Bélgica com seus 2 meio-campistas que têm intensidade, que têm boa capacidade de pressão. E pelos lados do campo encaixou, bateu ala com ala. Então de um lado Torgan Hazard, do outro lado Munier.
no lado da Bélgica. De um lado, Dani Vaz, do outro lado, quem faz essa função era justamente o Meili. Encaixados, batendo alas com alas, meio-campista com meio-campistas, os três atacantes batendo nos três zagueiros, sobram os três homens de frente da Bélgica, que também seriam acompanhados pelos três zagueiros da Dinamarca. É evidente que uma marcação encaixada como essa, ela precisa ser muito agressiva, muito coordenada, porque ela é muito perigosa. Se você começa a encaixar no campo inteiro, basicamente, a sua marcação, você precisa que seus jogadores ganhem os duelos, porque um duelo perdido aí gera um efeito dominó enorme, porque tá todo mundo preocupado com a sua referência. E aí, na defesa, é importante destacar, né? O papel do Kjaer, ótima temporada dele no Milan, e bater de frente com o Lukaku, numa Bélgica que não tinha duas das suas três principais referências técnicas, né? Com De Bruyne e Eden Hazard no banco de reservas, o Lukaku era a grande atração, como já tinha sido na estreia, e foi decisivo na estreia, e é um dos melhores atacantes, um dos melhores jogadores do mundo nessa última temporada europeia. Então, esse duelo entre ele e Kjaer era dos mais interessantes, e o Kjaer foi muito bem. É verdade que a Bélgica teve muita dificuldade para acionar o Lukaku com vantagens, porque a bola não chegava até lá. E os meias eram os meias que encostavam no Lukaku, né, Carrasco e Mertens, com alguns momentos de alguns encaixes bem mais longos por parte dos defensores da Dinamarca. Então, por exemplo, Carrasco voltando, Christensen indo com ele. Do outro lado, Vestergaard também em alguns momentos fazendo algumas saídas mais longas na marcação em relação ao Mertens, que é um meia, um atacante que circula pelo campo. Mas o problema da Bélgica estava mais lá atrás, estava na insegurança para sair jogando. Se na estreia foi muito fácil para a Bélgica superar a marcação da Rússia e colocar o Tielemans no jogo, dessa vez isso não acontecia. Na estreia, Alderweireld e Vertonghen como zagueiros pelos lados que não eram incomodados, ditavam a distribuição, se projetavam, avançavam, encontravam o Tielemans atrás do marcador dele, os marcadores eram os atacantes. Dessa vez não, dessa vez a saída de bola precisaria começar por um Denayer inseguro e que tinha imediatamente a chegada da Dinamarca, porque a ideia era pressionar lá em cima. Então, com essa marcação muito encaixada, os meio-campistas da Bélgica raramente receberam a bola com tranquilidade, Den Donker e Tielemans. Quase sempre tinha um Højbjerg, tinha um Delaney chegando. E aí é importante destacar o papel dessa dupla, porque a Dinamarca conseguiu ganhar esses duelos pressionando, sufocando, tirando o conforto da Bélgica. E a Bélgica começou a se livrar da bola tentando esticar uma bola mais direta para o Lukaku, o que também não funcionava por conta do excelente papel do Kjaer no primeiro tempo. Então dá para dizer que na primeira etapa era a partida perfeita da Dinamarca. Superava nos duelos diretos, individuais, superava na intensidade da marcação, não deixava a Bélgica sair jogando, tirava o conforto de uma das seleções de maior qualidade técnica do futebol mundial atualmente. Então a Dinamarca vencia e era melhor, muito a partir desse trabalho sem a bola. E o trabalho sem a bola era o que trazia como consequência uma presença maior da Dinamarca no campo de ataque. Retoma, força o erro e continua lá em cima. Então não era a Dinamarca que queria ter a bola, mas era uma Dinamarca que era tão forte no momento sem a bola que naturalmente ocupava mais o campo de ataque. E aí vem o segundo tempo e vem as mudanças e o jogo começa a ter suas alternativas e desdobramentos ainda mais interessantes. A começar pela entrada, logo no início da segunda etapa, do De Bruyne. E é claro, a entrada por si só de um jogador como De Bruyne já acrescenta uma capacidade individual para ganhar um desses duelos, para achar um passe improvável, para clarear jogadas onde está difícil jogar. Mas o ponto interessante aí é que não foi apenas, entre aspas, a entrada do De Bruyne. Teve uma mudança de posicionamento, algumas na verdade. Roberto Martinez coloca o De Bruyne à frente dos dois meio-campistas. Então a saída de bola tinha Den Donker e Tielemans, os dois pressionados, os dois muito marcados de forma agressiva pelos meio-campistas da Dinamarca, por Højbjerg e por Delaney. Ok, o De Bruyne vai jogar atrás desses dois. E o Lukaku vai sair do embate direto com o Kjaer. Tava difícil passar pelo Kjaer, o Lukaku abre na direita. O Lukaku vai passar a bater de frente com o Vestergaard. E isso vai deixar o Kjaer como o homem da sobra, porque agora o Carrasco é quem é empurrado um pouco para frente. O De Bruyne entra para jogar à frente dos dois volantes e basicamente atrás dos dois atacantes, que não jogam por dentro, ficam mais abertos. Ou seja, Roberto Martinez tira o embate direto do Kjaer e coloca uma peça a mais no centro do campo para ganhar numericamente mesmo nesse setor. Qual é o desdobramento disso? Fica mais difícil para a Dinamarca encaixar essa marcação mais agressiva no campo de ataque, porque estava tudo certinho, 3 contra 3, 2 contra 2. Só que agora a Bélgica passa a ter um terceiro homem no meio campo, que é o De Bruyne circulando. Isso faz com que Tielemans, Den Donker e De Bruyne ganhem, em vantagem numérica mesmo, diante de Delaney e Højbjerg. E isso começa a gerar um efeito, que é empurrar a Dinamarca um pouco para trás. Se vai ter uma peça livre para receber a bola no centro do campo, já não dá mais para a Dinamarca continuar sufocando essa marcação lá em cima, porque isso vai significar apenas mais espaço. Se você não está conseguindo bater de frente e encaixar todo mundo, tem um problema ali e naturalmente as suas primeiras linhas de marcação lá na frente vão precisar recuar alguns metros. E foi um pouco do que aconteceu. E o primeiro gol sai justamente do Lukaku,
Pelo lado direito, aliás, é um gol espetacular, né? Porque tem muito desse brilho individual. Lukaku lançado em velocidade para colocar na frente essa explosão já é uma atração por si só. Por conta própria, ele já é um cara capaz de desequilibrar e fez tantas vezes isso na temporada na Série A italiana. E a capacidade do De Bruyne também, né? Para não afobar e para, em vez de chegar chutando, matar e ainda achar um passe para o Torgan Hazard entrando na área. Então, a qualidade individual das duas principais referências em campo fazendo a diferença e colocando a Bélgica na partida. E a Bélgica cresce muito, porque nesses minutos a Bélgica tinha essa vantagem tática, ganhou a confiança e tinha esse brilho individual, brilho técnico também. Então, em todos os aspectos, a Bélgica cresce naquele período do jogo. Mas é interessante porque a Dinamarca responde rapidamente com substituição e a mudança do Kasper Hjulmand é também muito lógica. Ele passou a perder o centro do campo. Os três homens de frente já não podiam pressionar tão lá em cima, porque isso geraria um problema para a dupla de volantes. O que ele faz? Abre mão de um dos três homens de meio campo e coloca um terceiro homem para o centro. Ele abre mão de um dos três da frente, tira o Juraj Poulsen, deixa Damsgaard e Bright White como os dois homens de frente. O Damsgaard estava tendo um papel muito importante pelo drible, por reter a bola, por ganhar duelos, pela agilidade, conseguir dar sequência aos lances. Ele tira o Juraj Poulsen, coloca o Norgard, para ter agora um primeiro volante. Então agora deixa de ser uma dupla de meio-campistas, passa a ter 3 contra 3 nessa faixa do campo. O Norgard vira a resposta para a área de atuação do De Bruyne. Ele vai passar a ficar atrás de Delaney e Højbjerg. O Højbjerg continua tendo uma área grande de ocupação. Em alguns momentos é ele quem vai tentar subir para marcar a saída de bola do Vertonghen como zagueiro pela esquerda, já que o Højbjerg era o meio-campista pela direita. Mas nem sempre, porque ele precisava estar no centro do campo para não permitir essa desvantagem numérica para a Dinamarca. Então agora a Dinamarca encaixa novamente, 3 contra 3 nessa faixa do campo. Continua tendo um problema, além do problema natural de ter que lidar com um cara como o De Bruyne, que é o Lukaku podendo receber a bola agora da direita para dentro, e não mais para esse primeiro embate físico que o Kjaer estava levando vantagem. Mas pelo menos na faixa central foi uma substituição bastante lógica. Mas a qualidade individual da Bélgica para somar passes, girar de um lado para o outro, conseguiu abrir espaço. E aí vem o gol, o segundo gol, que é a batida de fora do De Bruyne, que é uma jogada que também tem essa circulação das peças. Nessa altura do jogo, aliás, a Bélgica já com outras referências, né? Porque logo depois da primeira entrada, que foi a do De Bruyne, vieram outros dois titulares importantes que estão no banco porque não estão 100%. Então, Eden Hazard e Witsel entram e o time passa a ter Lukaku aberto na direita, Hazard aberto na esquerda, De Bruyne solto por dentro e agora o Witsel ajudando a saída de bola ao Tielemans, que ajuda também a elevar o nível dessa saída de bola, e a Bélgica passa a ter basicamente o seu meio-campo titular, pensando aí nas projeções. É claro que dá pra gente pensar em qual vai ser o melhor encaixe, o Mertens entra, o Mertens sai, enfim, os alas eram os ideais, não eram, tudo isso dá pra questionar, mas a Bélgica do segundo tempo passa a ter a cara do time que a gente sabe que tem uma enorme capacidade individual. E foi justamente essa junção, essa aproximação das peças que gerou o segundo gol. Porque a jogada começa pela direita, passa pelo Lukaku, passa pelos dois Hazard, né? Passa o Eden Hazard participando da jogada. E o Eden Hazard claramente está muito mais à vontade na seleção da Bélgica do que com a camisa do Real Madrid nessas últimas 2 temporadas. E isso ficou nítido em minutos nos 2 primeiros jogos da Euro. Então, tentando o drible, mostrando qualidade, dando sequência aos lances e participando diretamente do gol também, ajeitando para a chegada do De Bruyne para desequilibrar. Como eu falei no início, não é que no 2-1 o jogo tenha acabado. Não, a Dinamarca conseguiu continuar competindo bem e com os ajustes, depois vieram outras substituições, deu trabalho, colocou a bola no travessão com o Bright White na reta final, teve até chances de buscar o empate, e acho até que no todo é muito cruel para a Dinamarca olhar para a classificação e enxergar 2 derrotas depois das 2 primeiras partidas, porque é uma boa seleção e mostrou isso na Euro, mas o que era uma partida perfeita acabou tendo os planos frustrados pela enorme qualidade do brilho individual que a Bélgica tem para mostrar, todo mundo sabia que tinha, mas dessa vez isso ficou muito nítido porque foram os caras saindo do banco que ajudaram a desequilibrar. Foi um jogaço, a Bélgica chega às 2 vitórias, não foi uma partida fácil e acho que não era normal que fosse mesmo uma partida fácil. A Dinamarca tinha tudo para ser uma pedra no sapato da Bélgica, como tem tudo para ser uma pedra no sapato de qualquer seleção, pelo bom nível da seleção da Dinamarca, e foi o que aconteceu. Enfim, foi uma excelente partida, o espaço está aberto aí para os comentários de vocês, se inscrevam no canal, deixem aí a curtida, um abraço e até a próxima.